E falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, com a espera pela votação contra a segunda denúncia do presidente Michel Temer na Câmara e expectativa de elevação de juros nos Estados Unidos por parte do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. O dólar comercial teve a maior alta dos últimos 4 meses, como a gente acompanha aqui no painel. A alta hoje para a moeda norte-americana foi de 1,31% e o dólar, então, como eu falei, atinge o maior patamar dos últimos 4 meses, que não era visto desde junho. R$ 3,23 mais 20 é o fechamento do dólar comercial para esta segunda-feira, primeiro dia da semana. Dólar em alta, índice Bovespa em baixa. A queda do principal índice da B3 nessa segunda-feira foi acentuada. 1,33% foi a queda do índice Bovespa hoje, que termina o dia aos 75.371 pontos. Esse é o fechamento do índice Bovespa e do dólar para esta segunda-feira. E a atividade econômica em 2017 pode ter uma pequena expansão. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central em Brasília e quem tem as informações da capital federal é o Dacil Canepa. Para o PIB 2017, os analistas do Banco Central subiram a estimativa do crescimento de 0,72% para 0,73%. Segundo o Banco Central, a inflação deste ano deve ficar em 3,06%. No relatório anterior, os economistas estimavam que ficaria em 3%. Mas a previsão segue abaixo da meta central, para a inflação de 2017, que é de 4,5%. Os analistas do mercado mantiveram para 2018 a estimativa de expansão da economia em 2,5%. A previsão para a taxa básica de juros, a Selic, deve encerrar em 2017 em 7%. Atualmente, a taxa está em 8,25%. O Dacil Canepa para o SBA. E o presidente Michel Temer assinou o decreto que converte as multas ambientais em prestação de serviços. Mais uma vez, quem tem as informações de Brasília é o Dacil Canepa. O presidente Michel Temer assinou o decreto que permite converter multas ambientais não pagas em prestação de serviço. O anúncio foi feito em Miranda, Mato Grosso do Sul. Nós temos que caminhar por essa trilha e, portanto, juntar aqueles que são produtores com aqueles que preservam o meio ambiente. E nenhum nem outro fará algo senão depois de um largo e intenso diálogo. O meio ambiente é um compromisso do governo brasileiro. Quem aderir ao programa pode ter até 60% de desconto nas multas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, atualmente são passíveis de conversão mais de 4 bilhões em multas. É por isso que essa conversão é isso. Você pega essas empresas, essas propriedades, órgãos que foram multados e diz para eles, olha, se você aderir a esse edital, você vai pagar um percentual da multa, não a multa toda. É um incentivo para que essas empresas, essas pessoas, elas possam entrar na legalidade, elas possam tirar seu nome. Agora, nós temos uma lei rigorosa sobre isso. Então, as pessoas podem recorrer administrativamente, primeiro no órgão estadual, né, quer dizer, na supervisão estadual, no caso do IBAMA, no IBAMA estadual, depois vem para o IBAMA federal, depois ainda pode ir para o Ministério e, acabando isso tudo, aí vai para a Justiça. O Dacil Canepa para o SBA. E não é que o frio voltou para o Brasil nesta segunda-feira? Enquanto aqui em São Paulo os termômetros registraram temperaturas em torno dos 16 graus, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, as temperaturas chegaram a ser negativas com direito a geada. E para saber se esse frio continua ou não no centro-sul do país, quem tem as informações é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho.
Olá, boa tarde a todos. Os produtores de soja agora do Centro-Sul do Brasil voltam a ter cenários mais otimistas, principalmente no decorrer das próximas semanas, porque a umidade do solo ainda segue baixa em grande parte do Mato Grosso, Goiás e também no estado mineiro. Durante os próximos 5 dias, as instabilidades formadas no norte da Argentina e também no Paraguai vão ajudar a provocar chuva forte, mas que fica concentrada entre o oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul e também o interior do estado de São Paulo. Nessas áreas, o volume de chuva fica entre 30 até 50 milímetros. Nas demais áreas, entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais, a chuva é mais fraca e os volumes são menores e as pancadas podem vir até com uma certa irregularidade. É somente a partir da próxima semana que essas instabilidades conseguem se tornar mais abrangentes em grande parte das áreas produtoras do Centro-Sul. Aí volta a ter chuva na maior parte do Centro-Sul. A chuva forte ainda vai persistir entre o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e também o interior do estado de São Paulo, com volumes de 50 até 70 milímetros. Mas agora as instabilidades ganham mais intensidade na região centro-oeste, especialmente entre Goiás, Minas Gerais também. Na região sul, entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ainda tem previsão de chuva mais forte. No decorrer da terceira semana, essas instabilidades ainda devem seguir persistindo nas áreas produtoras de soja do centro-sul do país. Dessa vez, o volume de água vai ser mais elevado entre o estado de Minas Gerais e também Goiás, onde podem alcançar até 70 milímetros de água em apenas 5 dias. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas produtoras de soja do Centro-Sul e principalmente da região Centro-Oeste e também do Sudeste voltam a ter cenários mais otimistas para esse início do plantio das lavouras, com instabilidades mais frequentes e também com volume de chuva mais significativo, com potencial para garantir o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana. E a Petrobras anunciou que vai aumentar amanhã nas refinarias o preço do diesel em 1,4%, enquanto vai diminuir o preço da gasolina em 0,2%. As informações partem do site da companhia e fazem parte da nova política de preços da Petrobras, que prevê alterações diárias nos valores dos combustíveis. E veja depois do intervalo, o greening está controlado no cinturão da citricultura aqui no Brasil. Este assunto foi discutido em uma entrevista com a Fundecitrus pelo jornalista Walter Puga Júnior. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E os futuros do café tiveram dias de altos e baixos na última semana, como nós acompanhamos aqui no mercado do campo. De acordo com os traders, as altas acentuadas na quinta-feira, por exemplo, foram impactadas principalmente por causa da divulgação de fotos dos cafezais brasileiros que apresentavam folhas e flores caindo. Isso fez com que as cotações subissem. Já na sexta-feira, a previsão de chuvas benéficas nos cafezais brasileiros fizeram com que os futuros do Arábica tivessem queda lá na Bolsa de Nova York. E hoje os futuros do café Robusta na Bolsa de Londres operaram próximo da estabilidade, como a gente acompanha aqui no painel, começando com o contrato que vence em novembro deste ano, que teve uma leve queda de 0,09% nesta segunda-feira lá na Bolsa de Londres. Nos últimos negócios, o valor da tonelada é de $2.018. Já os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem tiveram uma alta de 0,15%, negociados por $1.968 a tonelada. Contratos com vencimento para março do ano que vem, com leve alta de 0,05%, $1.941 a tonelada, e contratos com vencimento para maio do ano que vem, com a mesma alta de 0,05%, próximo da estabilidade, $1.947 a tonelada. Futuro do café Robusta lá na Bolsa de Londres nesta segunda-feira. E o café Arábica na Bolsa de Nova York mais uma vez foi impactado pela previsão do tempo aqui no Brasil, que tem se mostrado mais benéfica para a produção de café. O contrato com vencimento para dezembro caiu 0,71%, apresentando o valor de $1,24 por libra-peso nos últimos negócios. Contratos com vencimento para março do ano que vem, queda de 0,69%, $1,28 por libra-peso.
Contratos com vencimento em maio de 2018, em desvalorização de 0,72% a $1,30 por libra-peso. E, por último, contratos com vencimento para julho, $1,32 por libra-peso. Terminamos com o café BMF Bovespa, negociado aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje teve queda também nos principais contratos, à exceção do contrato de março de 2018. Começamos com o mês de dezembro, que caiu 0,32%, apresentando o valor de $154,50 a saca. Os contratos com vencimento para março do ano que vem tiveram alta, portanto, uma alta de 0,29%, com o papel negociado por $157,50 a saca. Foram 570 contratos negociados para o mês de março de 2018. Contratos com vencimento para setembro de 2018, mês referência no mercado do café, em queda de 0,81%, por $158,60 a saca. E, por último, contratos com vencimento para setembro de 2019, queda de 0,78%, por $170,70 a saca. Esses foram, então, os futuros do café para esta segunda-feira, 23 de outubro. E a última pesquisa do Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, mostra que a região de Duartina, no interior de São Paulo, tem quase 23% das laranjeiras contaminadas pelo greening. A incidência é maior do que os 17% verificados em todo o cinturão citrícola de São Paulo, Triângulo e Sudeste Mineiro. Mas o pesquisador Guilherme Manieso comenta que essa contaminação do greening já está controlada. Sobre este assunto, ele conversou com o jornalista Walter Pulga Júnior e é o que nós vamos acompanhar agora. Guilherme, obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui e agora vamos aos detalhes desse trabalho que durou 3 meses, foram 3 meses de pesquisa. 3 meses rodando bastante pomar aí. O greening está estabilizado nessa nossa região ou continua avançando? Esse levantamento que nós fizemos, ele mostrou que a doença está estabilizada. Já há 3 anos ela permanece aí no nível de 16, 17% de plantas doentes. Essa é uma boa notícia, só que ainda é insuficiente, porque estabilizou num nível ainda alto. Nós estamos melhores que a Flórida, por exemplo, onde o nível é de 90% das plantas doentes. Só que mesmo esses 17 nossos, 16, corresponde a 32 milhões de plantas. Então, ainda é um número alto e a nossa força, a nossa briga é para que esse número diminua. Bom, para diminuir esse número é preciso erradicar essas plantas. O citricultor terá de erradicar mais de 32 milhões de pés de laranja? Sim, existe uma legislação específica que fala do greening e fala da obrigação de eliminação das plantas doentes. Só que a gente quer mais do que isso, a gente quer realmente controlar a doença antes de que ela chegue. Então, existe um tripé que você pode adotar de medidas, dentre muitas outras, mas talvez as mais importantes, que é usar a muda sadia, a eliminação das plantas doentes e o controle do vetor. O greening é transmitido pelo psilídeo, um inseto vetor, e ele então é que dissemina a doença. Então, uma vez controlado o vetor, a gente não precisa erradicar plantas doentes, não vai ocorrer a doença. Então, a nossa luta principal é para que diminua a população do inseto vetor, mas enquanto existir plantas doentes, ele vai continuar se contaminando. Qual é a região que está mais atingida pelo greening de toda essa ampla região que vocês pesquisaram? Vocês pesquisaram o Triângulo Mineiro, o Sudoeste Mineiro e o Cinturão Citrícola de São Paulo, muito conhecido, já estabilizado, né? Sim. O número de plantas e a área. Mas qual é a região que está mais prejudicada pelo greening? A região tradicional de citros, que é a região que nós chamamos de sul, que é ali Porto Ferreira, Limeira. É a principal região com 36% de plantas doentes. Depois vem a região centro, ali de Araraquara, Matão, Brotas. A região norte, a região sudoeste e o noroeste é o que tem menos doença. O citricultor, ele se recusa às vezes a erradicar, afinal de contas custa para erradicar, custou para plantar. Existe algum trabalho para atenuar esse prejuízo do citricultor, já que é necessário mesmo erradicar essas plantas? Essa é uma doença que, infelizmente, até hoje não existe cura. E uma vez a planta doente, ela vai mostrar os sintomas na folha, ela vai secar,
o fruto vai cair, mesmo que não caia, a qualidade do fruto para suco, para mercado interno, também já não é a mesma. Ou seja, a sua árvore contaminada, ela já não é uma fonte de renda para você, pelo contrário, ela é uma fonte de prejuízo, já que ela serve para contaminar outros insetos, que vão contaminar outras plantas. Então, você acaba que, ano após ano, o índice da doença na sua fazenda vai subindo muito se você não controlar. Então, essa planta doente, o ideal é que ela seja removida, já que ela não vai te dar o retorno econômico esperado, para que você não tenha o alastramento da doença na sua fazenda e também passando para o seu vizinho. Guilherme, vocês estruturaram uma campanha Unidos contra o Greening. O que é essa campanha que o Fundecitrus está encabeçando ou liderando para tentar evitar o avanço da doença? A citricultura ela é de grande importância para o estado de São Paulo, para o Brasil. Nós somos o maior produtor de citros. São Paulo é o estado maior produtor de laranja e de suco de laranja. Nós queremos que continue assim. Então são 350 municípios, São Paulo e Triângulo Mineiro, onde existe a cultura. São 200 mil empregos diretos e indiretos gerados pela citricultura. Isso movimenta 14 bilhões e meio de dólares. Então é uma cadeia que emprega e que gera renda. Então essa campanha é uma forma de mobilizar não só o setor, não só os produtores, mas também a sociedade para a importância da doença e a importância dos citros para que a gente continue com uma citricultura forte. O controle é necessário, mas ele é eficiente mesmo? Nós estabilizamos, como você disse, estabilizamos o greening aqui melhor do que na Flórida, onde dizimou, né, a produção da Flórida. Sim. Há avanço, há uma perspectiva de reduzirmos ainda mais o avanço do greening? Sim, com certeza. Com certeza a gente conta com a participação do produtor, mas da nossa parte, das instituições de pesquisa, muito tem sido pesquisado, muito tem sido desenvolvido e já entregue para o produtor para que ele possa aplicar no dia a dia. Vou falar só alguns números. A Flórida com 90% de plantas doentes. Por quê? Porque o controle do vetor deles é mediano, é insuficiente. Eles não pulverizam o que seria necessário e nunca erradicaram as plantas doentes. Por isso que o nível deles está esse tanto. Hoje a produção deles é 68 milhões de caixas. Há 10 anos atrás eles produziam 170 milhões de caixas. Então olha só o prejuízo, o poder destrutivo da doença num curto espaço de tempo, se a gente for pensar. Então o nosso controle foi eficiente até então para manter a doença estável. Agora a gente está colocando mais recurso, maior energia para que esse número diminua. Nós temos resultado, temos obtido resultado, só que pode ser melhor. Como pode ser melhor? A gente pode comparar o greening como a dengue. A dengue é transmitido por um inseto vetor, o Aedes, e ele se multiplica em água parada. Para nós, o que seria a nossa água parada? Plantas sem controle, não só de pomares, mas se eu tenho uma fazenda aqui e em volta de mim tem chácaras, sítios, quintais ou até mesmo uma cidade com plantas de citros, de murta, sem nenhum tipo de cuidado, é ali que o bicho se multiplica, é ali que ele fica doente e eventualmente o vento leva ele para todo lado, ele vai chegar na minha propriedade e vai me contaminar. Então a nossa força e dessa campanha para sensibilizar a sociedade é que você que tem um pé de limão perto de uma fazenda, você pode estar prejudicando a fazenda. E hoje a gente está com um trabalho de troca, em parceria com a fazenda, com a Casa da Agricultura, com a Defesa Agropecuária. A gente tem um trabalho de mapear o que tem em volta dos pomares, visitar esses lugares, explicar da importância e oferecer uma troca. Você tira o seu pé de limão doente e eu te dou uma muda de jabuticaba, ou de acerola, ou de goiaba, qualquer outra fruta que não vai prejudicar o pomar e os empregos que o pomar gera, e você vai continuar tendo benefício da sua fruta. Bom, você acaba de ouvir o Guilherme Manieso, ele é engenheiro agrônomo do Fundecitrus, essa campanha que está disseminada agora por toda essa região, o Parque Citrícola de Minas Gerais e também aqui de São Paulo. De olho na informação, porque Guilherme volta aqui daqui a um tempo para repassar de novo esses conselhos e falar um pouco dessa campanha. O Fundecitrus está envolvido com isso e o Canal do Boi, o Agrocanal, a Rede SBA vai abraçar essa causa em defesa da citricultura brasileira. Obrigado pela sua participação aqui, Guilherme. Eu que agradeço. Voltamos ao programa.
E o pesquisador Guilherme Manieso, ele falou aí durante a entrevista, então, que o greening, ele não é somente um problema econômico, mas também social, considerando que no Brasil ele movimenta mais de 500 milhões de dólares por ano, empregando mais de 200 mil pessoas entre empregos diretos e indiretos em quase 350 municípios. Então, esse problema é muito sério e realmente precisa ser monitorado aí continuamente. Ainda falando em laranja, os produtores de citricultura da Flórida tiveram um anúncio importante hoje por parte do governo lá da Flórida, nos Estados Unidos, de que o governo, então, vai disponibilizar 25 milhões de dólares para os produtores que foram afetados pelo furacão Irma no mês de setembro. A intenção é fazer com que o setor se recupere, portanto, o quanto antes dos estragos causados pelo furacão Irma. Nas propriedades produtoras de laranja, os estragos ficaram entre 30% e 70%, mas em algumas propriedades os estragos chegaram em 100%. E no Brasil, que é o principal produtor e exportador de laranja, os preços da laranja para a indústria tiveram alta no último levantamento do CPEA, que aponta para o valor de R$ 19,29 a caixa de 40 quilos e 800 gramas, uma alta de 0,42% no dia e de 2,88% no acumulado do mês. Esse é o preço pago para o produtor, então, para a laranja indústria. Mas a laranja pera in natura apresentou queda no último levantamento do CPEA. O valor médio para a caixa de 40 quilos e 800 gramas é de R$ 18,62, de acordo com o indicador CPEA para o estado de São Paulo. Uma queda de 0,37% no dia e no acumulado do mês, uma queda ainda mais significativa de 2,77%, diferente então da laranja para a indústria, como a gente acompanhou agora há pouco. Já o suco de laranja na Bolsa de Nova York, os contratos futuros, tiveram queda nesta segunda-feira depois de ganhos acentuados da última semana. De olho no painel, começamos destacando o contrato para o mês de dezembro, que hoje caiu 2,06% lá na Bolsa de Londres. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de $1,52 por libra-peso. Já os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem tiveram uma queda de 1,44%, apresentando o valor de $1,52 por libra-peso. Por último, os contratos com vencimento para março de 2018 também queda, uma desvalorização de 1,22%, que representa o valor de $1,52 por libra-peso para o contrato de março de 2018. Suco de laranja, portanto, em queda na Bolsa de Nova York. E veja depois do intervalo como se comportaram os futuros da soja e do milho em Chicago e como é que fica a previsão do tempo para o centro-norte do país. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E mesmo com melhora nas condições climáticas, a disponibilidade de mandioca em lavouras de segundo ciclo continua baixa, segundo o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. De acordo com os pesquisadores, os produtores estão postergando a colheita. E também, de acordo com o órgão, a demanda industrial, por sua vez, segue firme e, por isso, alguns mercados estão procurando abastecimento em outros estados. E aqui no painel a gente acompanha uma média de preços da mandioca, começando pelos preços de raiz de mandioca, que tem uma forte variação aí. O valor mais baixo para os preços de raiz de mandioca aparece na região de Assis, em São Paulo, de R$ 517,20 a tonelada até R$ 669,69 a tonelada na região do centro-oeste do Paraná. Já os preços da fécula de mandioca têm uma variação aí que vai de R$ 2.792 no leste de Santa Catarina até R$ 3.174,02 no centro-oeste do Paraná. Os preços da mandioca, então, tanto em fécula quanto em raiz, estão em alta, de acordo com os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O Mercado do Campo traz agora mais informações do tempo com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que agora destaca as pastagens no centro-norte do país. Acompanhe.
Lavouras de cana-de-açúcar do interior do Nordeste que já vêm sendo prejudicadas por conta do déficit hídrico do solo, especialmente nessas áreas em vermelho e também laranja do mapa, apresentam problemas de desenvolvimento por conta desses baixos índices de umidade no solo. Agora, nas próximas semanas, as instabilidades vão conseguir avançar um pouco mais e voltar a provocar cenários mais otimistas. Mas isso ainda não vai ocorrer nos próximos 5 dias, porque até o dia 28 de outubro as chuvas ficam mais concentradas na região norte. Entre o Amazonas, também o estado de Roraima, que a chuva é um pouco mais expressiva, com volumes de até 30 milímetros, enquanto que o interior nordestino, o tempo seco ainda deve predominar, garantindo temperaturas elevadas e também umidade do ar baixa. Na próxima semana é que essa condição já começa a mudar na metade norte do Brasil, porque essas instabilidades tropicais da região norte, por conta do calor e da alta umidade do ar, vão conseguir avançar e alcançar o interior do Nordeste. Dessa vez, volta a chover em grande parte do Tocantins, também a metade sul da Bahia é que devem ter os acumulados de chuvas mais expressivos, em torno de 30 milímetros. No decorrer do período seguinte, essa mesma condição vai persistir. As instabilidades ainda vão seguir ocorrendo no interior nordestino. 30 milímetros deve ser o acumulado entre o Tocantins e também as áreas mais ao sul do estado da Bahia. Então, ao longo das próximas semanas, as áreas em desenvolvimento do interior do Nordeste, que já vêm sendo prejudicadas por conta dos baixos índices de umidade do solo, especialmente as lavouras de cana-de-açúcar, já voltam a ser beneficiadas por conta dessas áreas que vão voltar a ocorrer nessas áreas mais secas do Nordeste. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E as exportações de milho no Brasil para o mês de outubro somam 3.730.000 toneladas, segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria. A receita para os 14 dias úteis calculados no mês de outubro chega a 570 milhões de dólares, também de acordo com o Ministério da Indústria. E os futuros do milho tiveram um dia de alta hoje na Bolsa de Chicago, como a gente acompanha aqui no painel, começando com o contrato que vence em dezembro deste ano, que hoje teve uma variação positiva próxima dos 2%. 1,95% foi a alta nos contratos que vencem em dezembro deste ano. Nos últimos negócios, o valor apresentado é de $3,51 o bushel. Contratos com vencimento para março do ano que vem, em alta de 1,88% a $3,65 o bushel. Contratos com vencimento para maio de 2018, com valorização de 1,83%, apresentam o valor de $3,74 o bushel. Já os contratos que vencem em julho de 2018 tiveram uma elevação de 1,66% hoje lá na Bolsa de Chicago e trazem o valor de $3,81 o bushel. Do milho na Bolsa de Chicago, passamos para o milho BMF Bovespa, negociado aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje acompanhou este movimento de alta lá da Bolsa de Chicago. O contrato com vencimento para novembro subiu quase 1,5%, 1,47% é a alta no contrato de novembro de 2017, que no ajuste atual traz o valor de R$ 31,83 a saca. Os contratos com vencimento para janeiro de 2018 subiram mais de 1,5%, apresentando o valor de R$ 32,83 a saca. Os contratos com vencimento para março subiram um pouco mais de 0,5%, negociados hoje aqui na B3, de acordo com o ajuste atual, por R$ 33,52 a saca. Já os contratos com vencimento para maio de 2018, o maior volume de contratos negociados hoje para o milho aqui na B3, com 560 contratos negociados pelo valor de R$ 32,72 a saca, com uma alta de 0,74%. E o mercado da soja começou o dia de hoje com pequenas quedas na Bolsa de Chicago. De acordo com os traders, as chuvas no Brasil não estão se consolidando conforme esperado. E uma possível compra de fundos sustentou as cotações nesta segunda-feira, como a gente acompanha aqui no painel, deixando a soja com leves altas hoje lá na Bolsa de Chicago. O contrato com vencimento para novembro subiu 0,20% e nos últimos negócios o valor para este vencimento é de $9,80 o bushel. Já os contratos de janeiro, março e maio de 2018
todos tiveram a mesma variação positiva de 0,17% hoje, lá na Bolsa de Chicago. O contrato com vencimento para janeiro traz o valor de $9,91 o bushel, enquanto o vencimento de março apresenta o valor de $10,01 o bushel. E por último, contratos com vencimento para maio de 2018, $10,10 o bushel. Para fechar o programa de hoje, soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, hoje em queda nos principais contratos. Os contratos com vencimento para novembro de 2017 caíram mais de 0,5%, apresentando valor de $21,62 a saca no ajuste atual. Contratos com vencimento para janeiro de 2018, queda de 0,59%. $21,84 é o valor da saca com vencimento em janeiro do ano que vem. E para finalizar, contratos com vencimento em março de 2018, também em queda, uma queda de 0,63%, com valor de $22,06 a saca. E com isso eu encerro o programa de hoje, lembrando que nós voltamos amanhã, como sempre, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira, no programa Pecuária BR. Tchau, tchau.